Queridos, estamos dando continuidade à nossa matéria de Panorama do Novo Testamento, curso avançado em Teologia, Instituto Teológico CONIADEB, as aulas destinadas aos alunos deste instituto. Página de número 8, para quem possui a apostila em mãos, a maravilhosa unidade das Escrituras, a unidade estrutural da história das Escrituras. Bom, as Escrituras Sagradas é a única coleção de livros por um ou mais autores, os quais, quando combinados, resultam no que é propriamente dito chamado um livro. Ou seja, do primeiro escritor até o último, eles não entram em contradição. Um não desmente o outro. Pelo contrário, um vai afirmando aquilo que o outro falou. Sem ter nunca, a maioria deles nunca conviveram junto, nunca moraram na mesma cidade, tiveram contato, nunca foram, digamos assim, aqueles momentos, vamos trocar informação aqui, eu vou dizer uma coisa, você confirma lá no outro livro que você vai escrever. Não, isso não houve. E existe sim essa unidade maravilhosa, estrutural da Bíblia. Por quê? Ela tem vários escritores, mas um único autor. Homens escreveram e todos eles inspirados pelo mesmo Deus. A unidade no propósito e na disposição. Já dissemos em capítulos anteriores ou aulas anteriores, tudo aquilo que tem conexão com assuntos desse capítulo, há uma unidade de estrutura como foi mostrado no propósito dos grupos. Cada grupo, as leis, os evangelhos, Atos, as epístolas, o Apocalipse, existe uma unidade extraordinária. E aquilo a gente vai ficar em cima exatamente dessa frase que é inescapável com relação àquilo que nós afirmamos. São vários autores, vários escritores, melhor dizendo, com um único autor que é Deus. O fenômeno da unidade dos autores. Quando lembramos que havia mais de 30 escritores trabalhando num período de 1.600 anos, na realidade são 42 escritores, desconhecidos um dos outros e que ainda seus livros se juntaram a formar uma unidade perfeita e lógica na estrutura, no alvo, propósito e apresentação. Gente, isso nada mais é do que, para ficar numa palavra bem amena, é um fenômeno. Na realidade, isto é um milagre. A Bíblia, ela não são vários livros, a Bíblia é um livro chamado Bíblia. Por isso que a palavra Bíblia quer dizer biblioteca. Vários livros que formam uma única unidade. E essa unidade é perfeita. Ela serviu para o seu propósito. Respostas e objeções. Estou aqui na página 9. Por quase 2000 anos, os homens têm procurado achar e apontar desarmonia, discrepância, erros em história, contradição em afirmação, outras faltas que pudessem provar que uma agência puramente humana produziu estes escritos. Bom, estão procurando há muito tempo, vão continuar procurando há muito tempo, vai ter detratores da Bíblia, vai ter aqueles que vão atacar, vai ter os críticos, mas ela permanece exatamente a mesma. A palavra, ela não é apenas o papel escrito, a palavra é uma pessoa. A Bíblia diz, o verbo se fez carne. Quem que é o verbo? O verbo é a palavra. Quem é a palavra? É Cristo. Então, é impossível anular o que essa palavra representa, o que ela é. A Bíblia permanece para sempre. Diz a Bíblia, não é verdade? Vai passar o céu, vai passar a terra, mas a minha palavra não há de passar. Tanto é que os detratores se levantam, mas um por um tem caído em suas próprias contradições, porque a Bíblia, ela é, como disse o profeta Jeremias, um martelo que esmiuça a penha do ateísmo, a penha das contradições, a penha das críticas, a penha dos levantes contra ela, e a palavra permanece como ela é. A Bíblia, como dizia o Billy Graham, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque ela é a inerrante palavra de Deus. Unidade 4. Efeitos das Escrituras na vida dos homens. Eu acho que todos aqui que estão me vendo podiam dizer do efeito que aconteceu com você, o efeito que acontece comigo e com milhares, eu vou até ser mais honesto, e com milhões de pessoas no decorrer da história da humanidade. Todos aqueles que tiveram acesso à Escritura não permaneceram a mesma pessoa. A Bíblia é poderosa. A Bíblia é a palavra de Deus. E conforme disse o profeta
Toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta para ele vazia. O poder da Bíblia na vida do povo escolhido. Quando a gente fala de povo escolhido, é a nação de Israel, a nação dos hebreus, dos israelitas, dos judeus. O poder da palavra de Deus, por mais que aqui a gente tem que ser honesto, eles não creem no Novo Testamento, não creem no Messias enviado. A ideia do judeu é que até hoje o Messias para eles ainda virá, ainda chegará. Isso é um outro conceito, quem sabe vamos tratar em outra matéria. Mas eles creem do primeiro livro da Bíblia até o último livro da Bíblia do Antigo Testamento, que eles chamam de Taná. Torá é do primeiro livro até o quinto livro, ou seja, de Gênesis até Deuteronômio. Gênesis em hebraico, Bereshit, Êxodo em hebraico, Shemot, Levítico em hebraico, Devraica, Números em hebraico, Bamidbar, Deuteronômio em hebraico, Devarim, isto é a Torá. E quando começa em Josué e vai até Malaquias, é toda a Taná. Taná, que são os escritos que tem no Antigo Testamento. E essa palavra, Antigo Testamento, a palavra de Deus, teve uma relevância de mudança extraordinária na vida do povo hebreu. A influência da Bíblia sobre os grandes líderes, e aqui podemos citar vários, Franklin, Newton, Washington, várias pessoas que tiveram acesso à Escritura, viveram a Escritura, leram a Escritura, aplicaram nas suas próprias vidas, tiveram a sua vida transformada, mudada de maneira extraordinária, mostrando o poder que a palavra de Deus ainda tem. Teve no passado, tem no presente, e se houver um futuro, vai ter no futuro a mesma coisa, gente. Dizia o salmista, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a palavra de Deus. O poder da Bíblia na música e na arte, estou aqui na página 10, é fato digno de nota que os maiores compositores, tais como Beethoven, Haydn, Handel, foram manejados pelo poder da Bíblia. E até os seus maiores oratórios foram compostos de temas da Bíblia. Por exemplo, Israel no Egito, a criação, Jefté, Esther, Saul, o Messias, são escritos desses homens, óperas inteiras, músicas inteiras, todas baseadas na Escritura, na palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela entra, ela penetra até na música e na arte. Não é um livro comum, é a palavra de Deus. A influência na Bíblia sobre os seus inimigos, até os inimigos da Bíblia foram influenciados pela Bíblia até para atacá-la. Ora, se eles considerassem um livro qualquer, um livro normal, um livro sem importância, atacariam por quê? É porque eles sabem o poder que tem na Bíblia e tentam neutralizá-la. Isto é impossível. Isto seria a mesma coisa do homem tentar chegar até a lua por uma escada. Não vai chegar nunca. A influência da Bíblia sobre pecadores, e isso a gente podia dizer várias situações. Você, não é verdade? Eu, pecadores, todo aquele povo que seguia Jesus, os discípulos, Paulo é um grande exemplo. Olha o que é a palavra, o que é a Bíblia, o que as Escrituras fizeram de mudança na vida deles. A influência da Bíblia para com seus amigos, podemos citar várias situações acerca disso. E na página 11, entrando na unidade de número 5, Bibliologia, doutrina da Bíblia. Primeiro, revelação é a operação divina que comunica ao homem fatos que a razão humana é insuficiente para conhecer. É, portanto, a operação divina que comunica a verdade de Deus ao homem. Isso está muito claro em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Provas da revelação. Olha que interessante isso aqui. O diabo foi o primeiro ser a pôr a Bíblia em dúvida. A existência da revelação, quando ele disse para a mulher, lá no Gênesis, capítulo 3, é assim que Deus disse? Mas a Bíblia é a palavra de Deus. E quem tenta botar em dúvida a revelação, a palavra de Deus, assim, ele foi o primeiro, Satanás foi o primeiro, o diabo foi o primeiro, encarnado, por assim dizer, na serpente, colocando em xeque. Deus disse isso, mas ele queria fazer uma outra interpretação, uma dúvida. Ô Eva, é assim mesmo que Deus disse? Ou seja, ele quis deturpar a revelação da palavra de Deus. A indestrutibilidade da Bíblia, uma porcentagem muito pequena de livros, além de 1/4 de século, e uma porcentagem ainda menor dura um século.
e uma porção quase insignificante dura 1000 anos. Agora, a Bíblia, porém, ela tem sobrevivido a toda a que você imaginar de circunstância adversa e permanece exatamente a mesma. O manuscrito que você tem na sua mão, a palavra de Deus que está contigo aí, ela está circulando no planeta há milhares de anos. E se estiver ainda humanidade existente no planeta, ela ainda vai circular por milhares de anos. A natureza da Bíblia, ela é superior, é um livro honesto, é um livro harmonioso. A influência da Bíblia, a Bíblia, ela tem produzido altos resultados em todas as esferas da Bíblia, da vida. Página 12, na arte, na arquitetura, na literatura, na música, na política, na ciência. Onde a Bíblia chega, ela gera uma precisa, uma benéfica e uma indispensável influência. Argumento da analogia. Os animais inferiores expressam com suas vozes seus diferentes sentimentos. Entre os racionais existe uma presença correspondente, existe a comunicação direta de um para com o outro, uma revelação de pensamento e sentimentos. Consequentemente, é de se esperar que exista, por analogia da natureza, uma revelação direta de Deus para com o homem. Sendo o homem criado à sua imagem, é natural supor que o Criador sustente relação pessoal com as suas criaturas. E como que Deus quer falar com as suas criaturas? Evidentemente, um dos argumentos usados, um dos documentos usados para Deus falar é a sua palavra, a palavra de Deus. Argumento da experiência, o homem é incapaz, por sua própria força, de descobrir que precisa ser salvo. A Bíblia diz isso. Pode ser salvo. A Bíblia diz isso. Como pode ser salvo? A Bíblia diz isso. Se há salvação, a Bíblia revela isso. Olha que interessante. A imprescindibilidade da Bíblia, ela é precisa, ela é necessária. Argumento da profecia cumprida, tem várias nas Escrituras. Reivindicação da própria Escritura, a Bíblia defende ela mesma. Ou seja, a Bíblia expressa a sua infalibilidade, reivindicando o quê? A autoridade. A palavra autoridade, ela significa exousia na língua grega. A Bíblia tem essa exousia, ela tem essa autoridade. Na natureza da revelação, Deus se revelou de vários modos, né? Através da natureza, através da providência, através da preservação, através de milagres, através da comunicação direta, através da encarnação e, evidente, através das Escrituras. Porque a Bíblia, aqui no ponto 2, ela tem autoridade. Ela está autorizada a dizer o que ela diz. Ela está autorizada a falar o que ela fala. Então, a Bíblia é um livro dotado e cheio de autoridade, que é influência, prestígio e credibilidade. A Bíblia aqui, ponto 3, página 13, ela tem credibilidade ou veracidade. E a credibilidade do Antigo Testamento, por exemplo, ela está estabelecida em 3 fatos distintos. Primeiro fato, autenticado por Jesus. Segundo, ela tem prova arqueológica e histórica. E aqui tem 2 pontos dessas provas. A própria arqueologia confirma a Bíblia, a história confirma a Bíblia. Ponto 3 aqui, as Escrituras possuem integridade. Integridade, nisso a gente pode ver a sua integridade topográfica e geográfica. A Bíblia não fala de terras desconhecidas, terras estranhas, até a geografia, a topografia, os rios, os mares, montanhas, são, entre aspas, endereços arqueológicos que a Bíblia apresenta em suas páginas que atestam a sua autenticidade e a sua veracidade como palavra revelada de Deus. Ela tem, página 15, integridade etimológica ou racial. Ela tem integridade cronológica, integridade histórica, integridade canônica. A Bíblia, ela tem a credibilidade agora do Novo Testamento estabelecida por 5 fatos interessantes. Escritores competentes, escritores honestos, e tem a harmonia do Novo Testamento. É muito claro, a Bíblia atesta essa verdade. Prova arqueológica acerca do Novo Testamento, a histórica, existe aqui muita coisa histórica. Por exemplo, o recenseamento, quando Quirino era governador da Síria,
Lucas 2:2, está na Bíblia isso e está na história também. Provas arqueológicas, a Bíblia ela tem o que também? Inerrância ou infabilidade. Inerrância significa que a verdade é transmitida em palavras que, entendidas no sentido em que foram empregadas, entendidas no sentido que realmente se destinavam a ter, não expressam erro algum. Então a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Página 17, a Bíblia tem autenticidade, a Bíblia tem canonicidade e a Bíblia, o que é interessantíssimo também, ela tem conteúdo que tudo que está escrito na Bíblia é um conteúdo que foi dado por Deus, foi revelado por Deus, foi entregue por Deus e é apto para a nossa edificação e principalmente a nossa salvação. E finalmente, conclusão na página de número 18, esperamos que você, estudante, tenha extraído e se apropriado do conteúdo deste estudo de bibliologia, sintetizando assim o Novo Testamento. Procure ler outras obras sobre o assunto e sugerimos você adquirir livros que falam isso. Então, portanto, aqui nós encerramos. Claro que o assunto é muito mais vasto, mas encerramos nesse terceiro vídeo o panorama do Novo Testamento atrelado com bibliologia. Que Deus em Cristo os abençoe.